Tome por base a Emenda Constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023, Reforma Tributária, para responder às questões seguintes. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Sempre que possível, a concessão desses incentivos regionais considerará quais tipos de critérios. Segundo a Emenda Constitucional 132/2023, Reforma Tributária. A. De sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. B. De impacto social e geração de empregos locais. C. De investimento em infraestrutura básica e logística. D. De estímulo à inovação tecnológica e pesquisa científica. E. De fomento à produção agrícola e agroindustrial sustentável. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República ou o presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado. A ausência sem justificação adequada importa em A. Multa. B. Suspensão. C. Crime contra a ordem tributária. D. Crime de responsabilidade. E. Advertência escrita. Processar e julgar, originariamente, os conflitos entre entes federativos, ou entre estes e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, relacionados aos tributos previstos nos artigos 156-A, Imposto sobre Bens e Serviços, e 195, inciso 5, Contribuição sobre Bens e Serviços. A. Supremo Tribunal Federal. B. Superior Tribunal de Justiça. C. Tribunal de Justiça Estadual. D. Tribunal Regional Federal. E. Tribunal de Contas da União. O sistema tributário nacional deve observar os princípios A. Da simplicidade, da transparência, da justiça social, da cooperação e da defesa do sistema tributário nacional. B. Da simplicidade, da transparência, da justiça social, da cooperação e da defesa do meio ambiente. C. Da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do sistema tributário nacional. D. Da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. E. Da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do sistema tributário nacional. 5. As alterações na legislação tributária buscarão A. Atenuar efeitos regressivos. B. Atenuar efeitos progressivos. C. Intensificar efeitos regressivos. D. Intensificar efeitos progressivos. E. Intensificar os efeitos extrafiscais dos tributos. Com relação ao Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e à Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre I. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Segunda, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno e médio portes, inclusive regimes especiais ou simplificados. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta. A. Ambos os itens estão corretos. B. Ambos os itens estão incorretos. C. Apenas o item I está correto. D. Apenas o item segundo está correto. E. Nenhuma das anteriores. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para A. Financiar programas de educação ambiental e econômica, bem como projetos de preservação e recuperação de áreas verdes e recursos naturais dentro dos limites municipais. B. Suportar programas de assistência social voltados para grupos vulneráveis da população, tais como crianças, idosos e pessoas em situação de rua, visando garantir seu bem-estar e integração na sociedade. C.
custear a manutenção e ampliação de redes de transporte público, bem como a implementação de políticas de mobilidade urbana sustentável, como ciclovias e faixas exclusivas para ônibus. D. Investir em projetos culturais e atividades artísticas que promovam a diversidade cultural e o acesso à cultura para todos os cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da comunidade. E. O custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. O que acontecerá com o produto da arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, incidentes sobre operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, inclusive suas importações? A. Será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. B. Será parcialmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a 50%, das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. C. Será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente diminuição da alíquota do tributo devido ao ente contratante. D. Será parcialmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente diminuição da alíquota do tributo devido ao ente contratante. E. Será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução de 50%, das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. O produto da arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, incidentes sobre operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, inclusive suas importações, será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. Com relação a esse tema, assinale a correta. A. As operações de que trata o caput da questão poderão ter alíquotas aumentadas de modo uniforme, nos termos de lei complementar. B. Lei ordinária poderá prever hipóteses em que não se aplicará o disposto no caput desta questão e na instituição de alíquotas uniformes. C. Nas importações efetuadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, a imunidade recíproca será implementada na forma do disposto no caput desta questão e na instituição de alíquotas reduzidas de modo uniforme, assegurada a igualdade de tratamento em relação às aquisições internas. D. Ainda que mencionada a redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes, há uma exceção na reforma tributária que permite essa redução a apenas 50%, do valor correspondente. E, em casos de adimplência por parte do ente federativo contratante, a União fica proibida de reter os repasses relativos ao IBS e CBS até a regularização da situação, conforme previsto em decreto legislativo. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes, preenche corretamente a lacuna. A. Entidades religiosas. B. Manifestações culturais. C. Atividades filantrópicas. D. Associações beneficentes. E. Obras de caridade. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. Essa vedação é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e a, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Completa corretamente a lacuna. A. Empresa pública prestadora de serviço postal. B. Sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica. C. Entidade sem fins lucrativos de assistência social.
D. Instituição financeira pública. E. Empresa pública de energia elétrica. Gostou? Curta, comente e compartilhe o vídeo. Não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais para receber mais novidades. I woke up this morning with a song in my heart, feeling the rhythm, ready to start. Got my hands raised high, ready to praise. Gonna lift your name in a brand